uma das situações do fim de semana, então você pode Certo. contar pra gente que foi, né, Christian? Aquela volta do Ocon com o Alonso. Que isso foi no sábado, no né? sábado De isso. manhã. No sábado de manhã, no shootout da Sprint Race. Que também muita gente... Nossa, as redes sociais pegando fogo, culpa de um, culpa do outro. Sim. Como que vocês interpretaram isso? A gente quer saber também como foi lá. Quer falar primeiro, Christian? Você vai falar? Antes de começar, a gente até comentou um pouquinho a respeito. Eu tô tendencioso à culpa do Alonso. Eu acho que quando eu vi a situação inteira pelas câmeras que mostrou a situação toda lá na pista, eu diria que era 60% Alonso e daí 40% Ocon. Daí eu vi uma imagem de um fã que estava lá na arquibancada, ele fez uma imagem de frente e o carro do Ocon realmente mexeu muito mais do que aquilo que a gente consegue ver das câmeras da pista. E até do onboard mesmo, né? Exatamente. E ele deu uma corrigida legal. Passa na zebra, né? Ele perde equilíbrio e vai largo. Daí ele vai. Daí a minha pergunta é, será que se o carro do Alonso não tivesse lá, será que ele não teria rodado sozinho e não teria batido? Enfim, daí a gente pode começar a inventar várias teorias. Porém, eu não consegui entender aquela movimentação precipitada do Alonso pro lado de dentro, lá da pista. Eu acho que ele estava querendo ficar do lado de dentro, lá da reta oposta, para deixar o lado de fora para quem estivesse abrindo uma volta rápida. Mas mesmo assim, eu acho que não justificou. Ainda mais um cara do calibre dele, né? Com a experiência que ele tem. Eu até fiquei surpreso que ele fez aquilo, né? Sim. Agora... é difícil você chegar e apontar o dedo para ele e falar, foi 100%. Porque tem algumas situações que, o cara viajou, foi 100% culpa dele. Aquela situação, não estou sendo político. Sim. Eu estaria sendo mais tendencioso a Alonso, mas um pouco de incidente de corrida também, enfim. Tá pronto para ser comissário também. Olha só, hein? Cara, então, de novo, tá? Eu vou falar. Eu vou opinar do jeito que eu fiz lá, mas... algumas coisas que foram faladas lá, eu tenho que segurar, porque os pilotos explicaram. E o legal, só que eu vou trazer, até para as pessoas entenderem como é que funciona, né? O que você falou é exatamente isso. Então, vem muita imagem, vem muita informação. Antes mesmo de escutar os pilotos, as equipes trouxeram a imagem da arquibancada, a mesma que você viu, né? Um torcedor filmou, postou, então dá para você ter uma visão diferente. E aí você vê que os caras também já são muito bem preparados. Isso que você falou é verdade, tá? Que você falou, não sei se o Ocon teria conseguido ficar na pista se o Alonso não estivesse ali, porque ele desequilibrou muito. Eles já vieram com uma imagem mostrando que a volta do Norris da pole, o Norris passa ali em cima, desequilibra igualzinho, vai largo e fez a pole. Então ele quis mostrar, falou, aquilo ali é uma situação normal, né, de acontecer. Mas faz parte do jogo, né? Isso, mas já vieram munidos assim, cara, eu vou mostrar que não é que eu errei e eu ia rodar, não. Olha a pole do Norris, o cara passa realmente igualzinho. Passa, desequilibra, vai lá fora, só que não tinha um carro ali fora do traçado. Ao mesmo tempo, aí eu tô dando que nem minha opinião, deu para ver, realmente, o Alonso veio mais para a esquerda do que precisava, né? Óbvio, dá para ver que ele veio mais para a esquerda. Sinceramente, se foi para tentar trazer para dentro, não viu que alguém vinha atrás, eu acho que ele sabia sim. Hoje em dia, diferentemente da nossa época, eles são muito bem informados. Se tá vindo, qual a distância, quem volta rápido ou não. Porque tem os GPS, cara. Então os caras sabem em tempo real o que tá acontecendo. Então ele sabia que tinha alguém vindo. Mas... senão outra coisa que você comentou que foi bem interessante, de repente ele quis vir pra esquerda pra não ficar andando na sujeira também. Que é o que eu acho. Então. Que é o que eu acho. Ele veio pra esquerda, ainda mais lá no sol, ali arrasta muito de frente, né? Então... Curva rápida, tem muita sujeira, tem muita borracha do lado de fora. Tem o chamado marbles, né? Que são umas macarrõezinhos que tiram sarro de mim. Tem muito lá de fora. E o Alonso, cara, macaco velho já sabe que carregar aquilo lá no pneu é um problema. Então, eu acho que ele veio um pouco mais pra dentro pra desviar da sujeira. Mas, mesmo ele vindo pra dentro, tinha espaço, em 98% das situações com o carro vindo ali, tinha espaço suficiente pra alguém passar. Então, realmente, cara... Eu também daria um 60-40, né, da culpa do Alonso ter vindo para dentro. Mas o que aconteceu? 98% das vezes não teria acontecido nada. Só que realmente o Ocon perdeu o equilíbrio, foi largo e eles bateram. Então é meio 50-50, né? O Alonso poderia ter deixado mais espaço? Poderia, mas tinha espaço. Se não tivesse espaço para um carro passar, seria 100% culpa dele. Tinha espaço.
E o Ocon perdeu o equilíbrio lá normalmente e também deu azar. Perdeu o equilíbrio, na hora errada, lugar errado. Chegou muito perto de ter uma punição, mas depois, né, e outra, não é somente a opinião de um, né? Éramos em 4, chegou à conclusão que coisa de corrida. Agora, esquece dados, equipes, tudo. Quando os dois foram lá, os dois pilotos, cada um contar a sua historinha. E esquece a sua posição como comissário. Agora, como, enfim, fã de corrida. Sim. Qual das duas historinhas você acreditou mais? Então, Cristian, na verdade, para não falar exatamente o que cada um falou, eu vou falar de todos. Não, eu entendi, eu vou chegar lá. Eu acreditei mais nesse. Você não precisa explicar por quê, mas eu acho que eu ia mais com a história do Alonso, ou mais com a história do Ocon. Cara, as duas tinham as duas versões, assim, de algo muito pertinente, algo que não foi bem assim, os dois. Por isso que eu vou trazer o que eu falei para vocês, né? Dos caras de sexta-feira também, exemplo, na sexta-feira a gente falou bastante. O Russell ficou lá uma meia hora com a gente. O Russell, o Gasly, o Ocon, o Norris. No sábado, Alonso, Ocon. Norris voltou lá. O Tsunoda. Mais alguém. Então, e os chefes de equipe também. E os chefes de equipe começam a te olhar meio feio, assim, dando uma intimidada, sabe? Mas parte do jogo. Dizem que o da Red Bull, o cara é... A gente não teve... o Pérez veio, mas não veio... O Pérez também desceu, mas não o chefe de equipe. As histórias, cara, eu comparei isso aí. Seja piloto de Fórmula 1, seja de Stock Car, ou seja, é tudo mais ou menos igual. Então, o cara traz coisas muito pertinentes que fala, pô, né, faz sentido, mas ao mesmo tempo dá aquela exagerada, dá uma desviada, dá uma desculpinha, que a gente sabe como é que funciona. Lógico. A gente sabe como é que funciona. Cada um tá tentando puxar a sardinha pro seu lado. E responder, então, nenhuma das duas foi mais convincente ou não. Teve um pouco de cara, entendeu? É isso, cara. Então foi legal, mas foi interessante ver. E importante falar. E como é que eu, então, tomava a minha decisão do que eu achava, né? Que é uma coisa também que eu tive que resetar um pouco, porque ouvindo os caras, fala, putz, eu faria igualzinho, cara. Né? Eu entendo o que ele tá falando porque eu faria igual. Mas eu tinha que falar, opa, volta aqui. O que a regra diz, cara? Boa. É preto no branco, não tem cinza. Então, o que a regra diz? Tal, então, cara, independentemente se tá falando algo que faz sentido, que eu faria igual você, tá errado. Então... Agora, acho que todo mundo tá assistindo ou ouvindo e ficou curioso. Quase saiu a punição pra quem? Você falou, quase uma punição. Cara, eu não sou muito político, mas eu sei que na situação tem que tá lá, né? É de dentro de casa. Tentei. Em casa eu tentei dar essa... Mas é que realmente, até o Jafone, quando veio aqui, ele comentou que tem coisas que vocês não podem abertamente falar, tudo. Então... E eu vou te falar bem a verdade, tá? Não é que o cara fala assim, assina aqui que você não pode falar, mas tá claro lá que, o que tá ali dentro, fica ali dentro. E eu soube que alguns falaram mais do que deviam e nunca mais. Entendi. Voltaram lá, não que eu quero fazer isso da vida, não é isso, mas né, não quero também fechar a porta e tal. Justo. Então, teve gente que falou demais. Soube de casos que tinha gente que estava ali dentro e ficava passando mensagem para outros, e aí saía na imprensa antes de sair a decisão. Então, já aconteceu muito tempo atrás, mas já aconteceu. Então, isso não é bem-vindo lá, né? Óbvio. Tá certo. Estamos aqui com o Luciano Burti no nosso programa no Pelas Pistas, então, um papo desse aqui tá só no começo. Se não tiver o seu like aqui, a gente não sabe mais o que faz aqui pra vocês. Dá o like. Like no vídeo, tá vendo? Até o Burti tá pedindo like. Não sou eu que tô pedindo, o Christian, ou o Nelsinho, imagina, não. O convidado pedindo like. E, primeiro que isso é uma honra, isso nunca aconteceu. Imagina, Todos os outros convidados que a gente trouxe, ninguém pediu like. Tá vendo? Aqui. Boa.